Rapaz, eu acho que por um bom tempo aqui no Brasil, a gente, quando eu voltei em 2011, 2009 mais ou menos, eu tentei morar aqui no Brasil porque eu ganhava muito mais dinheiro aqui do que eu estava ganhando no Havaí. E os Estados Unidos passou por aquela crise depois das torres e tal. E o Brasil, naquela época, em 2007, 2009, tanto a gente tinha o melhor critério de julgamento e os melhores julgamentos comparado com a WSL. Por exemplo, a gente já usava vídeo replay no Super Surf, na CBS e em outros eventos. Na época, a Dalvo me trouxe para cá para eu fazer um trabalho junto com a CBS com ele e me deu carta branca para eu fazer o que eu quisesse na época, né? E eu disse a ele que eu só faria se fosse uma coisa em conjunto com o sul e o sudeste do país. Então eles queriam me botar para eu ser o único head, eu não quis. Eu fiz, não, bota Zé Cláudio de São Paulo e bota Jordão, manter Jordão, que eles queriam tirar na época, e manter Jordão como sul, porque a gente ficaria com 3 heads, um do Nordeste, um do Sul e um do Sudeste, e esses 3 heads escalariam os juízes por suas regiões, né? E na época a gente botou 9 juízes, tipo 3 heads trabalhando em rotação, todos sentando na cadeira, porque na época, para mim, por muito tempo, é porque vai mudando, mas por muito tempo o surf, quando eu entrei para julgar 20 anos atrás, o surf era levado na chicotada pelo head, tanto aqui no Brasil como internacionalmente, com o Perry Hatchett, com o Gadelha na época, mas o cara lhe dizia o que estava certo e o que estava errado e como é que você tinha que julgar, e ele era o fator decisivo quando você tinha alguma dúvida. E no Mundial a gente não usou vídeo por muito tempo. A WSL proibia o uso de vídeo. E para mim era uma loucura, porque nós tínhamos aqui no Brasil um sistema de vídeo muito forte, em que a gente deixava até os atletas depois da bateria vir discutir, que eu achava errado na época, porque você sai da bateria, acabou de perder de cabeça quente, e eu tenho que discutir com você o que você fez pior do que o outro, né? Então eu achava que era uma coisa desnecessária nesse sentido, mas achava que era uma coisa que podia progredir, porque a gente dava essa oportunidade de cada um dizer o que pensava, né? Mas eu acho que o fator diferenciado que botou o Brasil hoje onde ele está foi exatamente o nível de julgamento que a gente já tinha naquela época, entendeu? Se você tem juízes que não têm o critério internacional, ou que não tem a moral e a qualidade para julgar se comparando com os caras internacionais, então você escolhe o cara errado para disputar as coisas. Você escolhe o cara errado para disputar as coisas. Eu vou dar um exemplo fácil. No Japão, você nunca viu um cara ainda top 30 do Japão. E Japão é um dos lugares que mais podia ter gente. Entendeu? Por quê? Porque os caras são retados, os caras têm dinheiro, os caras estão lá. Mas uma das coisas que me chocou nos 5 ou 6 anos que eu fui julgar no Japão é que os juízes não falavam inglês. Então não tem como você explicar aos caras. Toda vez que eu ia para o Japão, os juízes japoneses davam interferência errada sempre. E você não tinha como explicar a eles o que é que eles estavam falando errado, entendeu? E para mim o grande fator deles é eles não terem juízes de qualidade e um grupo igual o que a gente teve aqui no Brasil. O Brasil conseguiu na época botar uns 3 ou 4 juízes internacionais no circuito. Eu vim como juiz havaiano, né? Eu fui 3 ou 4 vezes melhor juiz do Havaí de 2000 a 2004, ainda no meu início, que eu comecei eu acho em 97 ou 96 a julgar. E
E todos esses meninos que hoje, uma coisa que eu me lembro bem, pegaram todos os juízes brasileiros da época, em 2010 mais ou menos, e mandaram todos os juízes brasileiros fazer uma lista, se eu não me engano foi a Ader do Waves, fazer uma lista, os 10 melhores juízes brasileiros, deram uma lista dos 10 melhores groomers da época. E os caras que ganharam, que esses juízes escolheram, são os 10 que estão no topo hoje no WSL. Entendeu? A gente começou, eu acho que era, o primeiro da lista era Jadson. Na época, Medina ainda estava tipo 11º ou 12º, há 10 anos atrás. Mas tinha o Jadson, segundo era o Igor, terceiro era... E Marcos Fernandes entrou em 10º na época. Marcos Fernandes entrou em 10º na época, mas são os meninos que hoje estão no topo. E o julgamento era tão forte, para lhe dizer, na época eu vim para cá para trabalhar pela CBS, CBS tinha 4 eventos no ano, com esse tipo de julgamento que eu estou falando, 9 juízes, tal. Na época a gente acabou com o negócio de federações mandarem o juiz junto com o atleta e eles mesmos pagarem, os caras não recebiam. Então eu obriguei a Dalva a pagar todos os juízes iguais, fosse de que região fosse, e não ter mais vínculo nenhum com os times que eles vinham. Porque para mim você viaja com o time da federação, até Pernambuco, os caras lhe dizendo o que eles passaram e o que eles estão passando para ir, sem dinheiro, sem isso, sem aquilo, não tem como o patriotismo ou a coisa que você tem com seu estado não interferir no seu julgamento. Entendeu? É impossível. Hoje, todos os atletas que estão no topo hoje, como Ítalo, Medina, todos eles, tanto foram campeões juniores mundiais ou campeões juniores brasileiros, todos, às vezes, várias vezes, durante alguns anos, mas todos, Caio Ibelli, Ítalo, até os que estão mais para trás do Brasil, 6º, 7º, 8º, foram campeões juniores. O Ítalo surgiu... Só falando no que a gente tinha 4 etapas da CB Surf, a gente tinha 4 etapas do Brasil Surf Pro, ou do Super Surf, de R$200 mil de premiação, as etapas do Brasil Surf Pro tinham. E tinham, na época, eu e Geraldinho fizemos 10 etapas de 30 mil só do nordestino. E criamos na época o circuito de longboard também, trazendo internacional. Eu trouxe havaianos para disputar em Pernambuco. Eu fiz aqui na Bahia 2 ou 3 vezes internacional, e por motivos da WSL não deixar os pontos valerem internacionalmente, né, afundaram o surf internacional nesse sentido, porque eu fiquei 3, 4 anos pedindo que os pontos valessem internacionalmente e eles não queriam, para não ter muito brasileiro no Tour. Se os pontos daqui valessem, quase todo mundo que iria para o Tour seria brasileiro. E na época, com todos esses eventos que a gente tinha, 9 nordestinos de 30 mil, 20 mil, 4 CB Surf, 4 Brasil Surf Pro e 7 etapas de WQS 5 mil ou 6 mil. Eu julgava uma em São Paulo, 2 em Santa Catarina, uma no Rio de Janeiro, uma na Bahia, uma no Ceará e uma em Noronha. Então o surfista brasileiro teve por todos esses meninos, no início deles, eles tinham 10 etapas para ver do WQS com os melhores do mundo aqui. Agora a parte amadora está muito ruim, porque tá todo esse conflito na CBS em que as pessoas não se acertam. A Abrasp nunca mais levantou os pés, a Abrasp nunca mais conseguiu fazer um circuito decente, tanto que a CBS está tentando fazer o profissional também, que não era para fazer, porque a CBS Surf era só para o amador. Entendeu? E eles estão pegando esse gancho porque não tem. Mas quando você tem 4 etapas de brasileiro de 200 mil, em que você está mantendo todos os velhos,
Todo mundo que tinha 30, 32, 35 na época ainda surfava no Brasileiro, e era mais interessante surfar o Brasileiro do que o QS, porque você tinha muito mais visão na mídia brasileira, ganhando um evento no Rio ou na Bahia de 200 contos. Entendeu? E então você tinha 7 QS, você tinha 4 amadores, e todos esses meninos, tipo o Ítalo surgiu no circuito nordestino. Eu me lembro do Ítalo menino ainda, disputando lá em Bahia Formosa. O fera da Bahia Formosa era o Alan Jones, que chegou a ser o vice-campeão ou campeão brasileiro, eu não me lembro na época. Mas todos esses meninos tinham muita competição para fazer quando eram novos.